Veio a Assíria, destruiu o reino do norte, levou muita gente cativeiro, e a Assíria trouxe também muita gente para habitar aqui, para tipo difundir uma cultura, entendeu? Muitos deuses, etc. Neste momento, ficaram aqui ainda o que foram chamados de samaritanos. Que a capital, lembra que antes a capital era Samaria? Essas pessoas ficaram aqui ainda. E elas começaram a se misturar com os povos daqui. Então eles tinham uma linhagem sanguínea um pouco, segundo os judeus, duvidosa, porque era misturada. E também tinha esse aspecto da divisão dos templos. Por quê? Lá no tempo de Alexandre o Grande, foi construído um grande templo aqui. Veja só, o povo de Jerusalém começou a dizer que os samaritanos estavam fora da comunidade. Eles eram excomungados. Eles eram os excomungados, os excluídos. Se um pagão afirmasse sua crença no Deus único, ou seja, se o gentio, qualquer um, afirmou sua crença no Deus único, adotar a lei, etc., e fazer as coisas, ele é considerado um irmão. Mas o samaritano não. O samaritano é visto como aquele que antigamente era o irmão, mas agora ele é o excomungado, é o sujo, é o que abandonou. É assim que o judeu vê o quem? O samaritano. Quando chega no tempo em que Israel ainda está no cativeiro e eles ainda estão aqui, veja só, o povo de Jerusalém começou a dizer que os samaritanos eram excomungados. O Talmud incorporou essas tradições. As relações entre os dois grupos ficaram cada vez mais estremecidas e acabaram por romper-se definitivamente. Deixa eu só confirmar que está gravando aqui. Ah, está gravando. Se não, depois daí, né? Vamos lá. Durante o reinado de Alexandre o Grande, no ano 333, Manassés, irmão do sumo sacerdote e genro do governador de Samaria, obteve do Senhor do mundo, ou seja, do Alexandre o Grande, permissão para construir um templo no Monte Gerizim, que rivalizasse com Jerusalém. Então, onde está o templo dos samaritanos? No Monte, ou seja, eles construíram um novo templo gigantesco no Monte Gerizim, Quando a mulher samaritana pergunta para Jesus, Senhor, qual é o lugar certo que se deve adorar? É em Jerusalém ou no? Onde que ela falou? Abram lá. João capítulo 4. Fala aí, Pedro, onde que você falou? Ele falou neste monte. Neste monte. Gerizim, o nome do templo se chama Monte Gerizim. Tá? Por isso, lá naquela época a pergunta da mulher samaritana, por conta deste momento aqui. Este homem sagrou-se a si próprio como sacerdote do mesmo templo. Ele se consagrou como sumo sacerdote, ele induziu o encarregado dos sacrifícios, ele comprou alguns levitas para se juntarem a ele, ele permitiu o casamento de levitas com mulheres pagãs. O historiador judeu Flávio Josefo ainda tremia de horror ao recapitular esses fatos. Então, essa foi a origem da excomunhão cruel infligida pelos judeus aos samaritanos. A capital foi reconstruída. Aí, o que acontece? Vamos lá, está aqui. Passado muito tempo, lá no período dos Macabeus, os judeus começam a fazer uma revolução. Até que um homem chamado João Hircano, aqui do Reino do Sul, sabe o que eles fazem? Os judeus se unem tudo, vão tudo aqui no Monte Gerizim e destrói o templo dos samaritanos. E mata um monte de samaritano. De tanta raiva. Vamos continuar? Aí o que aconteceu? Os samaritanos nunca mais conseguiram reconstruir o templo nesta magnitude. Mas no tempo em que Jesus está presente, eles já tinham reconstruído um pequeno santuário. Um santuário mais simples, mas ainda assim eles tinham um sacerdócio lá, eles tinham sacrifício lá, tinham os dízimos deles lá, tinha tudo lá.
Deu para entender a briga religiosa entre eles? Está dando para entender ou não? Olha só o que diz o Henry Daniel no livro A Vida Diária nos Tempos de Jesus. No centro da Palestina se encontrava esse grupo étnico considerado pelos judeus como piores que estrangeiros. Os samaritanos adoravam o mesmo Deus e reverenciavam as mesmas escrituras. Mesmo assim, não eram considerados como parte do povo de Deus. O que é certo é que nos dias de Cristo havia um ódio extremo, gigantesco e violento entre esses dois grupos, chegando às vias de fato, chegando à agressão, chegando até ao assassinato. Algumas delas eram cômicas, como teve uma vez que ia ter uma festa entre os judeus, e sempre a festa está em torno do templo. Os samaritanos levantaram de madrugada, pegaram um monte de ossos, e ossos é coisa de morto. E pegaram o osso e jogaram um monte de ossos de morto escondido lá pelo templo. O que aconteceu? Eles ficaram assim, estragou a nossa festa, porque agora esse ambiente está praticamente impuro. Olha que sacanagem né? É a mesma coisa, imagina só, uma mulher vai fazer um casamento dela. O seu casamento está toda festa. Aí um cara coloca aquele gásinho de cheiro de peido, super fedido, que ninguém aguenta, e coloca aquilo no ar-condicionado, e na festa de casamento dela começa a sair aquele cheiro que ninguém aguenta, um monte de gente começa a vomitar, vai todo mundo embora. Foi isso que os samaritanos fizeram com os judeus. Hã? Falei, na próxima aula vou trazer o spray. Meu Deus, já pensou? Acabar com a aula. Um provérbio corrente registrado no Talmud dizia: um pedaço de pão dado por um samaritano é mais impuro do que carne de porco. Vocês se lembram do que eu falei para vocês, o que era a impureza na cultura judaica? Que quando você se torna impuro, você deixa de fazer parte do povo de Deus, que ser puro constitui a sua identidade como povo de Deus. Ele diz que o seguinte, que comer carne de porco que se torna impuro é melhor do que aceitar pão de um samaritano. Que rivalidade gigantesca. Pior que Palmeiras e Corintiano. Pior do que católico e evangélico. A rivalidade hoje de católico e evangélico não chega nem perto. Nem perto da competição que havia entre judeu e samaritano. Olha o que diz o Flávio Joséfo sobre este templo no Monte Gerizim. E Flávio Joséfo é um judeu. Olha o que ele disse. Havia um só templo verdadeiro. O Deus único possui um só templo, diz Joséfo. Um templo para todos os homens, como Deus é Deus de todos. O templo construído pelos samaritanos no Monte Gerizim não passava de um prédio herético, uma abominação aos olhos do Senhor e insignificante santuário. Aí o negócio foi piorando e foi dando mais raiva dos judeus ainda, porque alguém pensou assim, se pode construir um templo lá em Samaria, a gente pode construir um templo aqui no Egito. E como tinha uma colônia muito grande de judeus no Egito, sabe o que fizeram? Construíram um templo no Egito também. Aí começou a ficar com mais raiva do samaritano. É culpa sua, samaritano. Você que começou com essa ideia de construir outro templo, fazendo divisão. Nós temos raiva de você, samaritano. Os samaritanos eram vistos como herege. Um judeu não podia tomar água na mesma vasilha que um samaritano. Quando Jesus pede água para aquela mulher, isso já é. Ele não podia tomar aquela água que vinha daquele balde do samaritano, não podia. Na visão judaica. Os discípulos, eu imagino os discípulos olhando para aquilo e ficando doido, porque um dia o evangelista e apóstolo Tiago e João pediram para o Senhor, deixa nós orar para descer fogo do céu e matar esse samaritano. Igual matou quem? Sodoma e Gomorra. Olha como eles viam os samaritanos. Eu vou ler aqui para vocês algumas falas da cultura judaica em relação ao samaritano. Olha como o negócio é pesado. 2 nações a minha alma detesta, e a terceira nem ao menos pode ser chamada de um povo. Sabe qual é a terceira que nem pode ser chamada de povo? Samaritano. A cidade dos samaritanos é chamada de cidade dos insensatos,
Nós zombamos delas porque eles são tolos. Continuando. Rapaz, tem bastante coisa. Luiz, Hum, essa semana eu assisti um vídeo e eles estão fazendo a genealogia desses povos, né? certo. Israel está trazendo de volta as tribos, aí tem povos vindo da Índia, da África, e eles fizeram de samaritanos. E é comprovado genealogicamente que eles são descendentes, acho que da tribo de Manassés. Aí ela mostra tudo esse tempo. Muito bom. Faz sentido. A tribo de Manassés estava no norte, né? Os dois lados, né? Lado do Oriente e lado do Ocidente. A tribo Manassés foi dividida, né? Verdade. No Rio Jordão. Aí tem uns povos da África, por exemplo, que já foi muito misturado. Aí eles não trazem de volta. Porque eles vê lá a descendência da mãe, do pai, Uhum. e eles pegam mais a descendência da mãe, eu acho, não sei. Aí tem os povos que eles não trazem de volta. Mas tem uma tribo da Índia, eles chegando lá em Israel, eles fazendo festa, comemorando, porque eles mesmo morando lá na Índia, eles descobriram a tribo que eles estão e eles mantêm toda a adoração a Deus, ao culto, tudo certinho. Perderam a identidade. Que legal. Muito bom. Eu vou dar uma olhada nisso depois. Professor Luiz, os dois que Deus revelou ao senhor é o Maico e a Yasmin. E não é Yasmin, é Tayane. Oh, perdão, essa abençoada. Yasmin. É Tayane, né? Falei certo, né? Oi. Hã? É os dois. Quê? Flávio José Certo. tem um livro muito bom, chama A História dos Hebreus. É escrito por Flávio José. Sim. Essa costuma muito bom mesmo. É. Ele fala muito sobre esse período aí das guerras, entendeu? Os macabeus. Sim. O pai dele era sacerdote. Ele viveu, parece, um período do ano 37 ao ano 100, depois de Cristo. Sim, o Flávio José era um cara revolucionário contra Roma, mas não conseguiu ganhar e acabou que Roma cooptou ele e ele se tornou um escritor de Roma. Tanto é que, não me falha, se não me falha a memória agora dele, o nome dele não era Flávio Josefo. Mas quando ele é cooptado pelos romanos, ele passa a adotar esse nome Flávio por conta da dinastia dos Flavianos, dos Césares, né? Mas quem quiser saber bem mais sobre a história dos judeus, este livro. Muito, 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 muito bom. Só uma dúvida aqui. Nesse texto que fala que Jesus pediu a água samaritana, muitos vão dizer que porque ele não queria realmente beber da água e sim resgatar ela, né? Certo. O que o senhor já viu e entende do fato de Cristo não ter bebido realmente da água? Nunca pensei sobre isso, dele não ter bebido ou não na água, mas com certeza ele bebeu depois da água de Samaritano, porque ele ficou quantos dias em Samaria com o povo lá? Ele saiu de lá, foi para a cidade daquela mulher, ficou uns dias dormindo lá, pregando para todo mundo, né? Então, mesmo que ele talvez não tenha bebido ali, lá quando ele foi para a casa deles, ele bebeu lá. Porque o texto não revela, né? Assim, não declaradamente. Sim. Talvez a mulher nem deu para ele. Você viu como a mulher rebate? Talvez a mulher nem tenha dado água para ele. Aí depois, quando ela descobriu que ele era profeta, ela já voltou para a nação e falou: vem aqui, veio que eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele de quem as escrituras diziam. Aí o povo foi até lá, aí Jesus foi para onde? Jesus foi lá para Samaria, e estando lá em Samaria, com certeza ele bebeu a água dos samaritanos, né? Agora, nesse texto, eu nunca pensei sobre isso, se ele bebeu ou não. Mas mesmo que ele não tivesse bebido, não tem nenhum significado de rejeição aos samaritanos, de forma alguma. Tanto é pelo texto que a gente vai ver agora, do bom samaritano. Não, sim, até mesmo porque ele o intuito foi de resgatar ela, né? Sim. Será que é mais longe? Sim. Por exemplo, oi? Esse ódio todo, né, que os samaritanos
A origem disso aí começou A origem disso começou na construção do templo dos samaritanos. Quase não acontece no Brasil, né? Mas era proibido pela lei, né? A Constituição. Rapaz, tem discussão sobre isso, mas não se deveria construir outro templo, não. Então, por isso mesmo, isso alimentou a briga de samaritano, entendeu? Alimentou. Quê? A réplica da arca, parece que a gente leu hoje. Leu também o do Jeremias. Na verdade, não é uma proibição, assim, vocês não devem estar proibidos de, pelo menos esse texto que a gente leu. Só diz o seguinte, cara, vocês não vão nem se lembrar mais da arca. Vocês não vão nem fazer réplica dela. Porque é como se fosse... É a profecia de Jeremias para uma nova aliança. Né? Mas... Vi muita gente criticando a construção do templo de Salomão aqui no Brasil. Isso aí... Não sei se Deus ficaria bravo com... Sinceramente, eu também não sei. Sinceramente, eu também não sei porque... Eu acho que talvez Deus ficaria bravo muito mais com a administração financeira dessa denominação, com a teologia deles, com o privilégio de estruturas gigantescas em detrimento, por exemplo, que nós vamos ver, que a condenação que Jesus faz sobre a forma que eles administram financeiro e não cuida de viúvas. E aquele de Lucas 10, mas um bom samaritano se tornou um herói sem nome. A Bíblia não relata o nome dele. Então, é esse texto que a gente vai ver. O levita, que tinha ofício para aquilo, não fez, né? É esse texto que a gente vai ver agora sobre o do bom samaritano, que nós vamos ver a parábola do bom samaritano de forma rápida. Como a parábola do bom samaritano foi um choque muito grande para a religiosidade judaica. Por quê? Eles não estão falando nada de samaritano. Nada. Só chega um cara em Jesus e pergunta, Senhor, o que fazer para herdar a vida eterna? Ele faz uma pergunta dessa. Aí tem dois autores chamados Kenneth Bailey, no Jesus sobre a ótica do Oriente Médio, e o Klein Snodgrass, no livro Compreendendo as Parábolas de Jesus, que ele diz o seguinte, o que está acontecendo aí, a linguagem judaica, que a gente não entende hoje, deixa algumas coisas muito claras para o judeu que entendia essa cultura, que é o quê? A Bíblia diz que o doutor da lei se levantou, abre aí em Lucas capítulo de número 10, lá na parábola do bom samaritano, que o doutor da lei se levantou e, leia para mim todo o versículo. Começa do 25 até onde, vamos? Eu estou aberto. Só o primeiro. Eis que se levantou um certo doutor da lei. Se levantou o certo doutor da lei. Tentando-o e dizendo, mestre, olha aí. farei. Esse se levantar, a gente entende hoje como o seguinte, cara, essa pessoa está se levantando contra mim. Não é nesse sentido. A pessoa ficou de pé mesmo. Por quê? Naquela época, em respeito ao mestre, a pessoa quando iria perguntar, em respeito ela ficava de pé. Com o pezinho aqui, outro pezinho aqui, ó. De pezão. Para perguntar em respeito. Só que o texto aí deixa claro que, na verdade, ele foi um hipócrita. Porque ele fez um sinal de respeito para Jesus, mas na verdade ele estava querendo colocar Jesus à prova, estava querendo tentar Jesus. Aí ele faz uma pergunta a Jesus: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Esses comentaristas dizem, é por isso que Jesus não respondeu a pergunta dele de forma direta, porque Jesus sabia que estava sendo tentado a falsidade daquele que perguntava, querendo colocar Jesus à prova. Então Jesus responde com uma outra pergunta. Se você vê toda a estrutura deste texto, todas as respostas quem dá é o próprio doutor da lei, e Jesus só concorda. Jesus faz uma pergunta, Jesus recebe uma pergunta: como herdar a vida eterna? Como herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta de volta: o que está escrito na lei? Jesus pergunta, aí ele responde: está escrito na lei assim. Aí Jesus, então faz assim. Aí ele tentando se justificar, pergunta: quem é o meu próximo? Então o doutor ele fez uma pergunta. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano e lá no final diz o seguinte: quem amou o próximo? Ou seja, Jesus faz uma pergunta. Aí o doutor da lei falou assim: aquele que usou de misericórdia. Resposta. Aí Jesus falou assim: então vai você mesmo também.
Ó Jesus querendo, o cara, olha a sabedoria de Jesus, rapaz. Porque o cara queria chegar em Jesus, doutor da lei, pegar Jesus. Jesus nem se respondeu, Jesus falou assim, responde aí. É isso aí mesmo. O cara ficou assim, até constrangido na frente do Jesus, que é o teólogo dos teólogos, o sábio dos sábios. Tá? Então vamos lá. Quando ele pergunta a Jesus, Jesus, o que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus devolve a pergunta, o que está escrito na lei e como você lê? O que ele responde? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, é isso? E ao próximo como a ti? Mesmo. Olha só qual é a proposta aqui, segundo esses comentaristas. Essa resposta Jesus já tinha dado. Este homem provavelmente já tinha ouvido falar dos ensinamentos de Jesus, e Jesus ensinou isso. Então este homem já sabia do que Jesus estava ensinando, e respondeu com o próprio ensinamento de Jesus. E Jesus falou assim, muito bem, faça isso e viverás. Aí, segundo Kenneth Bailey, segundo Glenn Snodgrass, o grande propósito está aqui, que é quando ele, dizendo assim, tentando justificar-se do que? Nós já vamos entender. Perguntou, quem é o meu próximo? Versículo 29, isso. Por quê? A grande proposta aqui é que, como aquele doutor da lei, sabia que Jesus estava estendendo o seu amor para os moribundos, para os sujos, para os excluídos, para os leprosos, para os publicanos, para os do Oriente e do Ocidente, para os filhos dos romanos. Sabendo disso, ele quis colocar Jesus em xeque, dizendo o seguinte, beleza, quem que é meu próximo, Jesus? Ok, não, beleza, Jesus, amar o próximo, né? Beleza, mas Jesus, quem que é o meu próximo? Porque, segundo estes versículos aqui, ó, Levíticos 19, 18, você não deve se vingar nem guardar rancor contra os filhos de seu próprio povo, mas deve amar o seu próximo como você mesmo, eu sou o Senhor. E Salmo 139, 21, 22, Senhor, eu não odeio os que te odeiam e não detesto os que se levantam contra ti. Segundo estes textos, esses doutores da lei interpretavam que o nosso próximo mesmo era o outro judeu. Era o judeu fiel. Então ele estava querendo colocar Jesus à prova com o próprio ensinamento de Jesus. Hã? Uma paneirinha judaica. É, basicamente isso aí. Ele já estava com o coração querendo tentar Jesus e querendo colocar Jesus à prova, fazendo com que Jesus se contradizesse, porque se Jesus agora falasse essa lei, que é o que tem que amar do próprio povo, que é uma interpretação equivocada da tradição judaica, porque o próprio Levítico diz sobre o amor ao estrangeiro, mas o olhar judaico é equivocado, os hereges são sempre assim, eles não gostam de olhar o todo do texto, eles gostam de pegar os textos preferidos deles. Aí, o que faz? Então, uma conversa aqui. E Jesus não dá uma resposta sobre quem é o próximo. Jesus sabia dele. Eu vou tirar da sua própria boca. Aí Jesus conta uma parábola. Qual é a parábola? Por que Jesus não precisava citar samaritano? Porque Jesus está conversando com o judeu aqui, o nome samaritano não está na conversa. Então Jesus do nada, esquece samaritano por enquanto, Jesus do nada começa a falar com o pessoal assim, pessoal, um homem saía de Jerusalém e ia para Jericó, né? Então, saía de Jerusalém, a distância entre Jerusalém e Jericó, aproximadamente 27 quilômetros, a pé. E aqui era uma região sem vegetação, bem montanhosa, praticamente um deserto, lugar de muito proveito para ladrões. Muitos ladrões se escondiam aqui. Quando passava uma pessoa... Pedregosa. Hã? Era desolada, pedregosa. Exatamente. Salteadores. Terra muito ruim. Os ladrões se escondiam lá. Tem gente que diz que como nesse tempo a construção do templo estava dando meio que uma diminuída,
muita gente ficou desempregado. E muita gente também começou a viver de ficar aqui salteando e roubando os outros. Então Jesus está citando uma história que é uma parábola, mas que acontecia muito. Vai cair, vai. Agora não cai. Acontecia muito. Tá dando para entender? Aí Jesus disse assim: um homem saía de Jerusalém e ia para Jericó. De repente, como salteadores pegaram tudo e deixaram ele à beira do caminho, morto não, meio morto, ferido, machucado, etc, etc, etc. Aí passou um sacerdote, tá falando com o doutor da lei, passou o sacerdote. E qual que é o tema da parábola? Qual é a pergunta que começou lá em cima? Antes. O que fará para dar a vida eterna? O tema aqui é a salvação. E aí, o sacerdote olhou de largo e foi embora. Passou também o levita. O levita olhou de largo e passou embora. Aqui, lembra, eu expliquei para você como que eram os sacerdotes, como que eram os levitas. Esses comentaristas que eu citei também, vocês podem conferir depois quando eu enviar para vocês a anotação. Eles dizem que esse caminho era muito comum entre sacerdotes e levitas. Por quê? Porque muitos sacerdotes moravam em Jericó. E muitos levitas, quando recolhiam os dízimos, eles faziam essa estrada para cá, para levar o dízimo e depois voltar, levar o dízimo dos dízimos. E os sacerdotes saíam daqui e vinham para cá para cumprir o seu turno no templo e voltavam para cá. Então muitos sacerdotes moravam ali. Olhou de largo e foi embora. Aí passou o quê? Aí quebrou a conversa. Por que citar um samaritano? Samaritano, eles nem bebem na mesma vasilha. Samaritano é pior, aceitar pão de samaritano é como comer carne de porco. Aí Jesus cita um samaritano. Aí esse samaritano pega o rapaz, coloca óleo na ferida, azeite na ferida, vinho na ferida, coloca ele sobre a cavalgadura, leva sobre a hospedagem, paga ali as contas deles, etc, etc, etc. Aí Jesus pergunta assim, quem foi? Qual é a pergunta que Jesus faz? Leia aí. Jesus pergunta, quem amou o próximo? Qual desses três te parece ter sido o que... o próximo que caiu na mão dos assaltantes? Não, peraí. Tem alguma... Qual desses três parece ter sido o próximo? Peraí. O que ela leu aqui? Qual desses três foi o... Como assim foi o próximo? Se a pergunta é de amar o próximo. Como assim? Tem alguma coisa estranha aqui. Porque a pergunta é o seguinte, Jesus deveria ter perguntado quem amou o próximo. O próximo seria o ferido à beira do caminho. E aquele que socorreu amou o próximo. Mas Jesus não faz essa pergunta. Jesus faz a pergunta, quem foi o próximo? Que merece ser amado. Hã? Não é? O quê? O próximo, se a gente deve amar o próximo, então o próximo deve ser amado. Não, mas quem foi o próximo ali foi o samaritano, não foi o ferido. Certo. Então Jesus estava perguntando assim, quem que é a pessoa aqui que merece o nosso amor? Quem é o próximo? Tá, mas qual seria a resposta daí? O ferido? O samaritano. Não, porque o samaritano não está ferido. Aí ele respondeu, aquele que usou de misericórdia. Aquele que usou de misericórdia foi o próximo. Como assim ser próximo? Porque eu sou próximo de você, eu sou próximo de todo mundo. É estranho isso aí. Por que Jesus não perguntou quem amou o próximo? Aí, meu irmão, aí é um negócio complicado aqui, sabe por quê? Aí eu vou falar, vocês lembram que na aula passada eu falei sobre vocês, sobre o olhar hermenêutico? A depender da forma como a gente olha para o texto, a gente interpreta totalmente diferente. Eu peguei o mesmo texto, por exemplo, como o de José, e coloquei sobre a teologia da prosperidade, teologia do coach, teologia da honra e teologia do reino. Olha como muita gente aplica essa parábola do bom samaritano. Eu peguei várias palavras aqui, várias formas, mas eu vou pegar só uma. Vamos lá. Eles dizem que o judeu que foi ferido é a gente. A gente foi ferido na vida. Aí os assaltantes é a prova que a gente enfrenta.
Aí o sacerdote e o levita, as pessoas que deveriam nos ajudar e não ajudam. Ok, o samaritano é Jesus que nos ajuda e a hospedaria é a nossa vitória. É a nossa bênção. Foi isso que Jesus quis dizer? Não. Nada a ver. Primeiro ponto, em algum momento Jesus diz na parábola que ele é o samaritano? Ah, Luiz, mas eu não posso dizer o seguinte, que Jesus nos socorre, que ele é o nosso samaritano? Você pode dizer, você pode fazer essa analogia, desde que não fira a mensagem bíblica. Mas a questão é que este não é o significado do texto. Qual é o significado do texto? Jesus não é o samaritano é um samaritano. Ok? Olha a resposta sobre o significado de Jesus ter dito quem foi o próximo. Vou ler aqui para vocês. Neste momento, Jesus amplia o conceito de próximo. Porque agora, em Jesus, amar não é somente amar o próximo, agora você é próximo. Em que sentido? Num sentido, que eu vou ler aqui para vocês, que passa a ter um significado de unidade. Amar o próximo não é amar como eu gostaria de ser amado, é amar o próximo como se o próximo fosse eu mesmo. Quem foi próximo? Um laço de irmandade que desconsidera o eu e o ele. Mas o eu e o ele tornam-se uma unidade como a de Jesus e o Pai. Conselho de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento. Vocês foram estrangeiros, então amem o estrangeiro. Como eu amei vocês quando vocês eram estrangeiros. Então você amar o próximo como se o próximo fosse você, porque você se vê no próximo. Você vê o estrangeiro, você foi estrangeiro. Ele é você, você é um próximo. Esse núcleo de unidade. Quem foi próximo, o próprio ato de ser próximo, é aquele que ama o outro como se o outro fosse ele mesmo. Aquele que viveu a realidade de unidade de uma forma tão grande que luta pelo outro como se o outro fosse ele mesmo, ao ponto de correr riscos absurdamente grandes para socorrer o ferido. Porque este cara aqui, que está ferido no meio do caminho, ele está num ambiente que está passando um monte de assaltante. Sim. O samaritano, quando ele para socorrer, ele está correndo o risco de ser espancado. É um risco extremamente grande. E este samaritano que usou de misericórdia, ele se vê em unidade com aquele judeu ferido, ao ponto de correr risco por ele. Jesus nessa parábola coloca um ser próximo de muito diferente do que os judeus diziam, porque próximo é meu irmão de sangue. Nós temos uma unidade de povo, mas agora o ser próximo está estendido a quem? Aos samaritanos que eles viam como imundos. Isso aqui é um choque. É um choque absurdo. O samaritano é o cumpridor da lei, é o próximo verdadeiro e é o que herdará a vida eterna. O samaritano não vai em Jerusalém no tempo da dízimo, não tem sacerdócio levítico, não participa das festas judaicas, não tem arca da aliança, mas ele pode ser um bom samaritano como a parábola. Aí uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, uma aplicação obviamente, que é... Quando Jesus pergunta sobre ser salvo, quem aqui quer ser salvo? Quem aqui quer ser salvo? Tem muita gente que não quer. Aqui, amém, a gente está explicando. Tem muita gente que não quer, né? Estamos lutando. Jesus fala sobre uma característica daqueles que herdarão a vida eterna, que é uma característica de olhar para o irmão, derrubando essas diferenças entre o eu e o ele. Meu próximo não é só o meu irmão da minha igreja, meu próximo é só quem eu conheço, meu próximo é desconhecido. E às vezes nem isso, porque nem pelo irmão da igreja